Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Resenhas Curtinhas de filmes que vi nos últimos dias. Aqui você encontra minhas opiniões diretas, sem enrolação, sobre tudo que andei assistindo, sejam filmes bons, ruins ou aqueles que dão vontade de esquecer que existem. Então já aproveita, se inscreve no canal, deixa o like para dar aquela força e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bora para as resenhas? Happy anniversary! Dois motoristas de carro forte acham que vai ser só mais um dia até serem pegos por uma quadrilha liderada por uma mente brilhante. O caos começa e eles precisam sobreviver a um plano que vai muito além do dinheiro. A Última Missão é aquele tipo de filme que você assiste numa tarde meio sem rumo, sem grandes expectativas. E ele entrega exatamente isso. Nada demais. O elenco até chama atenção. Ed Murphy e Pete Davidson juntos parece uma mistura curiosa, mas não rende tanto quanto poderia. O Pete exagera em algumas cenas, tentando ser engraçado o tempo todo, e o plano da vilã, interpretada pela Keke Palmer, é tão mirabolante que você nem tenta levar a sério. Tem umas cenas de ação que funcionam, são até divertidas, mas nada que empolgue de verdade. A história é básica, previsível e não tem aquele momento que te faz pensar: uau, isso foi diferente. É um filme simpático, vai. Não chega a ser ruim, só não tem nada marcante. Se você tá sem opções e quer algo leve que não exija muito, pode ser uma escolha ok, mas não espere sair recomendando para todo mundo depois. 5 anos depois do último filme, uma expedição vai para uma região isolada atrás de DNA de dinossauro para um projeto médico. Claro que nada sai como o esperado. Antes de qualquer coisa, alguém me explica: é obrigatório ter uma criança insuportável em todo o filme dessa franquia? É cláusula contratual? Porque fala sério. O filme se divide em 2 núcleos. O da Scarlett Johansson até que funciona em alguns momentos, mas o núcleo da família, meu Deus, irrita demais. Pai irresponsável, genro folgado, filhas irritantes, é quase um reality show do caos. E claro, não podia faltar o CEO malvadão, capitalista sem coração, que paga 10 milhões para a galera aceitar a missão. E depois todo mundo se revolta porque ele só pensa em dinheiro. Isso mesmo, a mesma galera que está naquele lugar por dinheiro. Tem também o ambientalista antissistema que quer salvar o mundo, como se fosse novidade. Já viu esse personagem umas 15 vezes, né? Agora, ponto positivo. O filme flerta com o terror. Tem dinossauro comendo gente, tem umas cenas mais sombrias que funcionam. Mas aí vem a aberração. Um dinossauro que parece saído direto de Alien e o Oitavo Passageiro. Aí já é demais. No fim, é mais um Jurassic que tenta reinventar, mas cai nos mesmos clichês. Se você curte dinossauros devorando gente e tem paciência para personagens insuportáveis, talvez valha a sessão, mas não espere muito. Nove pessoas vão assistir a uma pré-estreia exclusiva. Mas o filme vira pesadelo. Uma menina aparece sendo torturada na tela. E logo, os espectadores percebem que estão presos na sala. A partir daí, começa o jogo macabro. E nem todos vão sair vivos. A proposta de A Sala Escura até chama atenção. Pessoas presas num cinema, um assassino misterioso, um jogo de sobrevivência. Parece promissor, né? Só que não anda. O roteiro é fraco, cheio de diálogos prontos, atuações que não convencem. E o principal, falta tensão. O assassino, que aparece vestido de bate-bola, deveria ser assustador, mas não é. Ele mal aparece, não interage com os personagens e, sinceramente, não impõe medo nenhum. E o pior, ele só consegue matar porque os personagens saem do lugar. Se ficassem sentados, talvez nem tivesse filme. A motivação do vilão também não faz sentido. Ele quer se vingar de alguns, mas acaba pegando gente que não tem nada a ver com a história. Fica tudo meio jogado. É uma tentativa válida de fazer algo diferente no cinema nacional, e isso merece reconhecimento. Mas não foi dessa vez. Faltou ritmo, faltou tensão, faltou impacto. A ideia tinha potencial, mas a execução deixou a desejar.
this moment, I am wonderful. Uma história contada ao contrário, começando com o fim da vida de Chuck Krantz e voltando no tempo para mostrar como ele viveu essa vida. A Vida de Chuck é um filme bonito de assistir. A primeira parte é realmente intrigante, bem construída, te prende. Mas aí vem a segunda parte e muda completamente o clima. Continua bem feita, mas parece outro filme. Sai daquele tom bom e entra numa vibe mais filosófica, mais reflexiva. Aí, pra mim, perdeu. Terminei frustrado e confuso. E como eu sempre digo, não sou crítico de cinema. Não fui atrás de explicações, nem de tentar decifrar simbolismos. Não fui e não vou. É bonitinho, tem momentos legais, mas só vai fazer sentido para quem curte ficar pensando sobre a vida depois que o filme acaba. Para mim foi uma experiência meio pela metade. Começa bem, mas não entrega o que promete. Enquanto se recupera com o pai após um acidente, uma jovem começa a sentir uma presença sombria ligada à morte da mãe. Jezabel, o passado nunca morre, começa bem. Enquanto a protagonista está presa na casa com o pai se recuperando do acidente, o clima é ótimo, tem tensão, tem susto, tem aquela vibe fantasmagórica que funciona. A cena da banheira, inclusive, é muito boa, dá aquele arrepio que filme de terror precisa. Mas depois que os personagens saem da casa, o terror vai embora junto. O filme perde força e a história começa a se apoiar numa trama que parece reciclada de outros filmes, tipo A Chave Mestra. E aqui, sinceramente, não faz sentido. Aliás, rapidinho, vou entrar em spoiler agora. Então, se você não quiser saber, dá uma avançada de uns 15 segundos. O espírito que está assombrando tudo é de uma jovem que morreu com poucos dias de vida. Como assim? Como é que ela tem consciência, raiva, plano de vingança? E ainda tem essa história de tomar o corpo da protagonista, sendo que elas nem têm o mesmo sangue. Por que esperar tanto tempo para fazer o ritual? Nada disso se sustenta. No fim, é aquele caso clássico. Começou bem, tinha tudo para ser ótimo, mas não rolou. Faltou coerência, faltou força no final e o que poderia ser um bom terror virou só mais um. Cristina vai a Veracruz investigar bruxaria e é sequestrada por locais que acreditam que ela está possuída. Enquanto tenta escapar, começa a acreditar que pode ser verdade e luta pela própria alma com a ajuda da prima Miranda. Ritos ancestrais têm uma premissa interessante de misturar cultura local com terror. O problema é que, tirando um ou outro susto que realmente funciona, o resto se arrasta. O exorcismo parece interminável, não tem ritmo, não tem tensão constante e, em vários momentos, parece que o filme está só repetindo as mesmas situações. A protagonista começa a duvidar de si mesma, o que poderia ser um ponto forte, mas isso também demora demais para evoluir. E quando finalmente chega a parte mais intensa, já está meio difícil se importar. É aquele tipo de filme que tinha tudo para ser mais impactante, mas acaba ficando preso num roteiro lento, com pouca variação e que não aproveita direito a ambientação nem o tema. Dá para assistir, mas não empolga. Durante uma missão de resgate, o Capitão Guerreiro e sua equipe enfrentam uma emboscada mortal de um cartel impiedoso. Contra-ataque já começa errando. Na primeira cena eu já desanimei com a direção. Em pleno 2025 não dá mais para aceitar a cena de ação toda picotada. E aqui eles conseguem piorar. Além de picotada, os vilões simplesmente ficam parados, esperando levar tiro ou soco. É quase um jogo de paintball mal ensaiado. Tem tiro para todo lado, mas sem emoção nenhuma. E os vilões? Todos míopes. Ninguém acerta nada. É tanta decisão sem sentido. Personagem que resolve esperar num lugar exposto, outro que tem a chance de atirar e decide sair no soco, como se fosse questão de honra. Meu Deus. E claro, quase morre. É um festival de escolhas ruins. Ação sem impacto, vilões sem ameaça e uma direção que parece não saber o que fazer com o que tem. Se era para ser adrenalina, virou só frustração.
E aí, qual desses filmes você já viu ou ficou curioso para assistir? Conta aqui nos comentários que eu quero saber sua opinião também. Se gostou do vídeo, deixa aquele like, compartilha com os amigos que curtem cinema e não esquece de se inscrever no canal, porque toda semana tem resenhas novas por aqui. Valeu demais por assistir e até o próximo vídeo!